Nós vamos ministrar a partir deste domingo o ensino sobre um curso que eu fiz em 1974, 1975. Naquela ocasião recebi uma apostila e ontem é que eu me dei conta de que são passados quantos anos? 40 anos mais ou menos. E esse curso teve um impacto muito grande na minha vida. É o curso Conflitos da Vida do Larry Coy. Quem é que lembra disso? Já ouviu falar nisso? Tá. Nós chegamos a ministrar aqui, logo que chegamos, alguma coisa foi transmitida, não lembro mais o que foi dado. Eu procurei... Eu estava casado há poucos anos naquela ocasião, no meu primeiro casamento, e já tinha 2 dos meus 3 filhos. Meu casamento ia muito mal e eu estava quase que desesperado ao ver-me numa situação que eu não queria para mim. E o que eu descobri através desse curso levou-me a entender muitos dos problemas que eu vivia no meu casamento. E realmente foi assim eu diria quase que uma tábua de salvação para que o meu casamento não se desfizesse naquela ocasião. Então foi bênção para mim, me ajudou demais. Eu lembro de ter feito esse curso umas 2 ou 3 vezes, nas vezes que o autor desse curso veio ao Brasil, é o pastor Larry Coy, norte-americano, e eu procurei ouvir muitas vezes, recebi a apostila, recebi os CDs não, eram fitas cassete. Eu não consegui achar a apostila, procurei por todo lado e não achei. Se alguém tiver uma apostila dessa, por favor, tem? Opa, eu vou... Tá, se a irmã quiser me emprestar, ou então, porque eu paguei, fiz o curso, então quem paga tem o direito. Mas hoje não se tem como comprar isso mais, não existe mais. Mas, então eu peguei as fitas cassetes, uma já estava arrebentada, eu remendei, emendei, e está dando um trabalho tremendo, porque eu tenho que ouvir e reproduzir palavra a palavra. Eu não vou dizer aqui coisas minhas, porque, na verdade, o curso todo é uma experiência dele e aplicação da experiência dele na vida. Ele também é pastor, é psicólogo e N coisas que ele era naquela época. É uma pessoa muito capacitada, tanto espiritualmente como intelectualmente, e para fazer esse tipo de trabalho. Então, não vou falar aqui de experiências minhas, até porque eu resolvi que eu não vou e nem devo falar das experiências do meu casamento. Primeiro, até porque não tem nada a ver falar sobre isso aqui e agora. E se eu contar, eu vou contar alguma experiência alguma coisa que eu aprendi, mas normalmente serão as experiências dele mesmo. Eu vou simplesmente reproduzir este curso, não é algo que eu gosto de fazer, mas vai ser por aí. Vocês vão entender e eu espero que seja bênção para vocês. O curso tem o nome de Conflitos da Vida, e é importante que você não perca a sequência. Se você puder, traga um bloco de anotações, preste bem atenção. E o que nós vamos dar agora, inicialmente, talvez hoje, no próximo domingo, é uma introdução sobre assuntos que vão ser tratados, para depois entrarmos nesses assuntos.
Pastor Eric, quando jovem, ele buscava respostas para algumas perguntas que ele mesmo tinha. Seus líderes e pais diziam que ele tinha que fazer, mas não diziam como ele tinha que fazer. Diziam: olha, vai ler a Bíblia e orar, você precisa ler a Bíblia e orar. Quando ele vinha contando os problemas dele, só diziam para ele ler a Bíblia e orar. Mas ele descobriu que quando era tentado, ele não tinha nenhuma vontade de orar, nem de ler a Bíblia. E ele queria saber como viver uma vida bem sucedida. E ele menciona 1 Tessalonicenses 4:1, onde diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, ele entendeu que as Escrituras tinham as respostas que ele precisava e veio encontrar nelas para suas indagações, seus questionamentos. E ele resolveu que iria ajudar os jovens que tinham os mesmos problemas que ele tinha passado quando mais jovem. E ele começou a fazer pergunta aos jovens. Ele perguntou: você está interessado em saber a vontade de Deus para a sua vida? Outra pergunta: o que está impedindo que você conheça a vontade de Deus para a sua vida? Ou ainda, se você pudesse fazer perguntas a Deus, quais seriam? E muitos teciam considerações quanto às dúvidas sobre a sua própria experiência com Deus. Será que eu tive um encontro mesmo com Deus? Também tinham dúvidas quanto à sua própria pessoa. Ao olhar-se no espelho, ele perguntava: há algo em você que gostaria de mudar? E muitos diziam: eu gostaria de mudar o meu nariz, os meus cabelos, a minha altura, eu gostaria de ser mais alto ou mais baixo, mais magro ou menos gordo, alguma coisa assim. E ele diz que os discípulos teriam problemas semelhantes, porque Jesus chegou a dizer: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa palavra curso, côvado é uma medida linear, que vale um braço, o tamanho de um braço nesse sentido, esse pedaço aqui, mais ou menos uns 46 centímetros. Mas tem se traduzido como: você não pode, vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um tempo de vida à sua vida. Esse seria o sentido do texto. Então, a resposta é: a nossa ansiedade não pode acrescentar nada. E eu não posso também ter aumentado a minha altura, se for esse o sentido, o outro sentido, que é: eu não posso ter uma altura maior do que eu tenho, nem diminuir se eu acho que eu sou muito alto. Então, há coisas em nossa vida que gostaríamos de mudar, mas não está ao nosso alcance fazer. E isso pode gerar um espírito de amargura contra Deus. Por que tu, ó Deus, me fizeste dessa maneira? Por que eu sou assim e não sou assado? Por que eu não sou como fulano, como Beltrano? Então, são coisas que, se não forem resolvidas, elas vão trazer amargura contra Deus por ter feito a pessoa que assim não está satisfeita consigo mesmo, joga a culpa em Deus. Por que o Senhor fez assim comigo? Por que o Senhor não me fez como fulano? Por que eu nasci na casa de meus pais? Eu queria ter outros pais, eu queria ter outros irmãos,
Vocês pensam que isso não acontece? Quantos acham que isso é verdade? Em muitos lugares, em muitas pessoas, claro. Outros jovens teciam considerações, então, quanto à maneira como seus pais se relacionaram com eles na infância ou ao longo da vida. Pais que violentaram filhos e filhas, pais que feriram profundamente seus filhos e não consertaram aquilo que fizeram. Então, o fato de haver questões não resolvidas gera amargura, ressentimento contra Deus ou contra os próprios pais e contra a vida. Por que comigo? Também havia muitos questionamentos quanto à questão do namoro, quanto à vida mental, quanto aos impulsos sexuais. E também com relação a pessoas que, os jovens, no caso, com quem ele estava trabalhando, as dificuldades que eles tinham de relacionar-se com uma, duas ou com muitas pessoas. Por causa dessas perguntas, ele foi levado a buscar na palavra de Deus as respostas para esses diversos aspectos. E as Escrituras têm respostas para todas estas questões. 1 Timóteo 3,16 diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O propósito de Deus é que através da sua palavra o homem esteja apto para viver uma vida como ele planejou e tem planejado para cada um de nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vimos também no mesmo texto que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Bom, mas o texto diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino se refere aos aspectos básicos da palavra de Deus. E quando eu violo esses princípios, eu experimento conflitos em minha vida. Então, sempre que eu violar os princípios que Deus estabeleceu, e Ele estabeleceu não para azucrinar a minha vida, não para torná-la mais difícil, mas para abençoar a minha vida. Isso é claro nas Escrituras, em vários trechos dela. Então, se refere aos aspectos básicos da palavra de Deus. Então, quando eu violo esses princípios, eu vou experimentar conflitos. A minha paz se vai e eu começo a enfrentar uma série de dificuldades e problemas que Deus não queria que eu tivesse, se eu obedecesse a palavra dele. Então o texto fala que a Escritura é útil para o ensino, e ela fala que ela também é útil para a repreensão, e refere-se sobretudo à repreensão de Deus através da palavra. E refere-se aos problemas que nós temos. As Escrituras mostram que quando eu falho, quando Deus me repreende através das Escrituras ou através dos meios que Ele usa para me repreender, eu descubro que eu falhei, que eu violei seus princípios, os princípios que Ele estabeleceu. E mostram não apenas o meu fracasso, mas o que eu tenho que fazer para corrigir esses problemas e erros. Quando então eu vou à palavra, ela mostra o que eu devo fazer. Agora, não é suficiente
saber como corrigir os problemas, ou seja, saber aqui. Jesus ensinou que quando um homem é liberto de um espírito maligno, a casa, que é o próprio corpo dele, precisa ser ocupado Ele não diz isso tão claramente, mas se ela não for bem ocupada, se ela não for ocupada pelo Espírito de Deus, o que é que vai acontecer? Aquele espírito que saiu vai arrumar um monte, mais outros espíritos, e eles vão vir e voltar para aquela casa que estava vazia, porque não adianta simplesmente tirar o problema, você tem que colocar a solução do problema, e a solução é Jesus, a solução é a sua palavra. Então, se a pessoa simplesmente fica livre do problema, mas não coloca no lugar o ensino que vai levar a pessoa a mudar a sua maneira de agir, de proceder, as coisas ficam piores do que estavam antes. Larry Coy descobriu que os problemas que ele tinha no seu casamento não eram causados pelo casamento, mas por questões que ele não tinha resolvido antes do casamento. Se uma pessoa vai para o casamento com problemas que não foram resolvidos antes, ela vai levar esse problema para o casamento. E se ela casa com uma pessoa que também tinha problemas que não foram resolvidos, os dois vão levar uma bagagem negativa para o casamento e a possibilidade desse casamento ter N problemas resultantes da junção de duas pessoas com problemas é imensa. Ao descobrir a solução para os problemas pessoais dele, ele foi encontrando a solução para os seus problemas conjugais. Ele disse que teve todos os problemas que é possível uma pessoa ter no seu casamento. Ele achava que tinha solução para o seu problema. Os irmãos podem imaginar qual é a solução, porque o problema dele, ele dizia, é a minha mulher. Eu não estou dizendo que essa foi a conclusão dele posterior, mas inicialmente era essa a visão que ele tinha. O meu problema é a minha mulher. Casei com a mulher errada. Então, o jeito é ficar livre dela, porque ela é o meu problema. Ele achava que tinha recebido de Deus uma capacitação muito especial. Ele podia descobrir as faltas dela com muita facilidade. Ele tinha uma percepção sensorial extraordinária. E ele chegava em casa e perguntava para a mulher: o que você fez o dia inteiro? É claro que isso provocava uma reação negativa nela. Ela, ao invés de responder em amor, ela se sentia profundamente ofendida. Uma noite, ele voltando para casa, a primeira coisa que ele fez foi pegar o jornal para ler. Sua esposa então tomou uma cadeira e sentou em frente ao lugar onde ele estava sentado lendo o jornal. E ela veio me falar sobre um vidro de ketchup que havia quebrado e sujado a cozinha toda naquele dia. E ela foi contar isso para ele. Mas ele não estava prestando muita atenção não e continuou lendo o jornal. Você já deve ter tido alguma experiência semelhante quando a sua esposa lhe pergunta: você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? E quase sempre o marido não está ouvindo.
Ela disse: você está prestando atenção? O que foi que eu disse? Ele respondeu: você está falando sobre o vidro de ketchup que caiu no chão e quebrou. Tá, mas ela não parou aí, ela gostou de dizer. Foi depois. O que mais que eu disse? Ela tinha dito um monte de coisa que ele só lembrava disso. Ela perguntou: o que mais eu disse? Mas ele não sabia o que ela havia dito depois disso. Ele tentou adivinhar o que havia dito, mas não colou. Jogou verde para ver se colava e não colou. Então ela saiu dali e foi chorando para o quarto. Ele agora sabia que tinha que gastar muito tempo com ela. Ele entrou no quarto atrás dela e ele descobriu que quando a sua mulher ficava assim, ele teria que gastar muitas horas com ela para ouvi-la de forma especial. Em outras palavras, pelo fato de ele não ter ouvido a sua mulher por um pouco de tempo, ele agora teria que gastar muitas horas para consertar um mal feito dele, né? Depois de 3 horas conversando com a mulher, ele começou a ficar com a cabeça vagueando e ele começou a ensaiar uma saída do quarto. Aí ela perguntou: onde é que você vai? Ele disse: eu achava que o assunto já estava resolvido. Então ela disse: você está vendo? Você simplesmente não se incomoda. Ele disse que sabia que iria precisar gastar pelo menos mais umas 2 horas com ela. Uma coisa que ele não compreendia nessa ocasião é que uma das necessidades básicas da mulher é de falar. E ela tem uma necessidade muito maior de falar. É assim mesmo? Não? Ela gosta de falar. Gosta. E eu gosto de ouvir. Pergunte para ela. Mas no namoro, ele tinha muitas vezes. No namoro, ele muitas vezes deixava até de fazer uma refeição para poder ver. Depois que eles se casaram, ela entendeu que ele estava mentindo. Observe que eu disse que ela entendeu que ele estava mentindo. Isso porque, na verdade, ele queria que ela se orgulhasse dele. Então, ele enfiou a cara no trabalho, arrumou um emprego e trabalhava longas horas, o dia todo, não havia durante o dia. E com certeza naquele tempo não tinha celular, não tinha essa facilidade que hoje as pessoas têm de comunicação, né? E ele não podia vê-la. E ele disse que não demorou muito e ela começou a duvidar do amor dele por ela. Então, ele disse: se queremos ser bem-sucedidos na nossa vida conjugal, há princípios na palavra de Deus que precisamos obedecer. E dentro dessa série que nós estamos iniciando hoje, queremos dar ênfase a 3 objetivos. Primeiro, o objetivo dessas mensagens é como ser uma pessoa bem-sucedida. Porque se você não for bem-sucedido em relação a você mesmo, você não vai ser bem-sucedido em nenhum tipo de relacionamento. A vida não é basicamente complexa, antes ela é basicamente simples, mas basta que quebremos alguns princípios estabelecidos por Deus e então tornaremos a vida bem complicada. Uma pessoa ficou muito amargurada porque a sua namorada lhe deu o fora. Isso ficou ainda mais complicado mais tarde, quando ele foi mandado a um psiquiatra. Ele depois
conversando com esse pastor, o pastor me perguntou o que é que ele foi ao psiquiatra pelo menos 8 vezes consecutivas, durante 8 semanas. E o pastor Lericó perguntou-me o que o psiquiatra o que ele havia dito. Aliás, o que o psiquiatra pensava sobre a namorada dele. Ele disse: eu não falei com ele sobre ela. Então o pastor lhe disse: mas ela não é o seu problema? Ele respondeu: eu sei que ela é o problema, mas eu não tenho disposição para falar sobre isso. Assim ele falava sobre tudo em sua vida, menos sobre o seu problema real. Aquela amargura em sua vida fazia com que todos os aspectos da sua vida fossem afetados por aquele problema não resolvido. Ele não queria comer, não queria estudar, não queria trabalhar e simplesmente entrou num estado de depressão. Então, a vida é basicamente simples. Um dos nossos propósitos nessa série é olhar a vida do ponto de vista de Deus. Se você tiver que resolver um problema e você conversar com 3 pessoas, você terá 3 soluções diferentes para o mesmo problema. Então, um vai dizer para você: ó, faz dessa maneira, o outro não, faz assim, e o outro de outra maneira. Todavia, se a maneira como aconselharem você a fazer não for a maneira de Deus, não for aquilo que Deus realmente tem estabelecido nesse livro para você, você não terá resultados permanentes. Pode ter um alívio, pode ter uma solução parcial, mas não será algo permanente. Lericó disse que achava que sabia como educar seus filhos. Normalmente os pais acham que sabem como educar os seus filhos. Ele achava que simplesmente por ser crente, Deus deveria de ajudá-lo nessa tarefa. Mas ele nunca havia lido sobre o que Deus tem a dizer sobre esta questão, a questão da educação de filhos. Até que um dia, sua filha de 4 anos lhe disse simplesmente: eu odeio o culto infantil. Na realidade, ela não disse eu odeio o culto infantil, ela disse eu odeio a escola dominical. Nós não temos escola dominical, mas é algo semelhante ao que nós temos no culto infantil, guardadas as devidas proporções, com alguns detalhes. Mas imagine, você traz a sua filha ou seu filho, e lá numa determinada altura, com 4 anos de idade, diz: olha, eu odeio para a igreja. Assim, de repente, ele descobriu que estava perdendo a sua filha. Por dentro, ele sentia também que já estava perdendo a esposa. Por isso, é muito importante que vejamos o problema do ponto de vista de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Não importa o que eu penso, o que eu acho, eu tenho que saber o que Deus pensa e acha sobre esse assunto. Eu fico impressionado quando nós estamos estudando a palavra no discipulado, e muitas vezes, não só no discipulado, mas nos encontros de células, eu faço uma pergunta e a pessoa vai logo respondendo. Eu falo: não, olha o que diz o texto. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Há uma pressa muito grande em dar respostas, mas não há muita preocupação em ver o que Deus diz na palavra dele. Todo mundo tem respostas para N questões. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que Deus diz na sua palavra. Muitas pessoas não têm ideia do quanto a palavra de Deus tem a falar sobre como devemos gerir a nossa vida financeira,
Só no livro de Provérbios nós temos 105 versículos que falam sobre como devemos lidar com as nossas finanças. Jericó disse que tinha muitas dúvidas e ele não sabia como lidar com o seu dinheiro. Ele continuava esperando que Deus resolvesse os seus problemas. Deus não vai resolver os seus problemas até que você obedeça a sua palavra. Entenderam, gente? Deus não vai resolver os seus problemas se você não se dispuser a ler esse livro e a buscar nele as respostas que você busca. Não adianta você orar se você não busca o livro dele. Oração e Bíblia andam juntos. Então vamos examinar vários aspectos da vida, procurando ver como Deus quer que os resolvamos. Ele cita um texto de J.B. Phillips. Graças a Deus eu ainda tinha lá em casa uma tradução que eu usei na faculdade quando eu estudei há quase 35 anos atrás. E eu achei essa tradução lá, Colossenses 1:9-12 diz assim: pedimos ainda a Deus que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que a vossa vida exterior, que é visível aos homens, para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome do Mestre, e para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Durante essa vida nova, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus, para poder suportar corajosamente toda espécie de provação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz. Você vê que o texto é bem diferente do nosso, mas na essência é a mesma coisa. Só que ele usa palavras que ajudam a uma compreensão mais profunda do texto. Eu não sei se essa tradução ainda está disponível, mas então nós vamos examinar vários aspectos da vida, procurando ver como Deus quer que os resolvamos. Por isso que o verso 9 diz assim: pedimos ainda a Deus que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Nós temos que ver a vida do ponto de vista de Deus. Não adianta ver do nosso ponto de vista. A minha opinião não tem importância. O que eu penso, o que eu acho, não tem importância. O que é importante é o que Deus diz na sua palavra. O segundo objetivo dessas mensagens é como construir um casamento bem-sucedido. Como ser uma pessoa bem-sucedida é o primeiro. O segundo, como construir um casamento bem-sucedido. O cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista do outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. Prestem bem atenção. O cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista do outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. Eu posso dizer para vocês que eu vejo na Ana Beatriz, o tempo todo ela persegue isso. Não é verdade? Ela fala mesmo
que ela procura realmente ver e com o propósito de se ajustar e se adequar. Da mesma forma, eu também devo ter a mesma visão em relação a ela para me ajustar e me adequar. Larry Cohen disse que não sabia como olhar a vida do ponto de vista da sua esposa. Ele não achava que as ideias dela eram muito boas. Quando ele perguntava o que ela pensava sobre alguma coisa, ela dizia: eu não sei, simplesmente eu acho que não devemos fazer. Então ele pensava consigo mesmo: essa é uma resposta tola. Na realidade, ele só teve coragem de dizer isso uma ou duas vezes no começo do seu casamento. Depois ele se limitava a pensar isso. Mas ela sabia que ele pensava assim sobre o que ela dizia. Isso criava uma barreira entre eles. Imagine se a mulher descobre que o marido acha que tudo que ela diz é bobagem. Será que ela vai ter coragem de falar alguma coisa para ele? Uma coisa ele não sabia nessa ocasião é que a intuição da mulher é muitas vezes muito mais profunda do que a lógica do homem. Vocês entenderam? Ele não sabia nessa ocasião que a intuição da mulher é muitas vezes muito mais profunda do que a lógica do homem. Mas ele frisou: muitas vezes, não é sempre. A mulher é intuitiva. Simplesmente ela diz: eu não sinto, como ele diz que você deve ou que devemos fazer dessa maneira. Mas ela não sabe por quê. Isso para o homem é meio complicado. Porque o homem o homem é lógico. E ele quer razões. E nem sempre a mulher tem razões. Mas é bom que o homem pare e pense naquilo que ela diz. É ele que vai resolver, mas é bom ele pensar. O terceiro objetivo, nós não vamos nem entrar agora, porque vou parar por aqui, é como nos tornar pais bem-sucedidos. Então, como ser uma pessoa bem-sucedida, como ter um casamento bem-sucedido, como ser um pai bem-sucedido. Agora, nós não vamos ministrar aqui assim, hoje vai ser esse tema. Não, os temas vão se misturar. E você vai descobrir que uma coisa está totalmente relacionada à outra. Claro que nós vamos falar também sobre o relacionamento de pais com filhos e conflitos existentes nessas relações e em várias áreas. Mas hoje nós vamos parar por aqui, até porque eu acho que eu já fui até além do que devia. Mas, como os irmãos veem, nós vamos mexer com coisas do nosso dia a dia que afetam a nossa relação em todos os aspectos. E o propósito é ajudar você a resolver conflitos que, se não forem resolvidos aqui dentro com Deus e com as pessoas, você não vai nem para frente nem para trás, você não sai do lugar. Você não pode ir em frente porque você tem algo que está no meio do caminho que precisa ser solucionado. Amém?